Rothschild. Poucos nomes no mundo evocam uma mistura tão potente de mistério, poder e, claro, muito dinheiro. Com certeza, para muita gente é sinônimo de uma riqueza quase limitada, né? Exato. Uma dinastia que operou nos bastidores da história europeia, movendo os fios do poder, da guerra. A imagem que vem é de um poder secreto, quase místico. Sim, essa aura existe. Mas hoje a gente vai mergulhar nas fontes para desvendar as origens e as estratégias bem reais por trás dessa lenda. A nossa missão aqui é entender como uma família que começou no gueto de Frankfurt conseguiu construir um império financeiro global. Usando inovação, informação e uma rede familiar que, simplesmente não tinha precedentes na época. E por onde a gente começa? Porque a história é enorme. Acho que a primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça é aquela ideia de que a ascensão deles foi mágica. As fontes até mencionam lendas como a de que eles tinham um talismã hebreu misterioso. Uma tentativa de explicar um sucesso tão avassalador. Exato. Mas a verdade é que o sucesso deles foi fruto de uma visão estratégica notável e de inovações que transformaram o mundo financeiro para sempre. A história deles é, em muitos aspectos, a história da própria evolução do sistema bancário moderno. Então, ao estudá-los, a gente entende o nascimento do poder dos mercados de títulos. E a relação intrínseca, e às vezes perigosa, entre o capital privado e o poder do Estado. Isso é um ótimo ponto. E para entender essa visão, a gente precisa voltar para o começo de tudo, para um lugar bem improvável, o gueto de Frankfurt, certo? Exatamente. A história começa na Judengasse, a Rua dos Judeus. Era um ambiente com enormes restrições sociais e econômicas. E é de lá que sai o fundador, Mayer Amschel Rothschild. Isso. Ele começou com origens humildes, lidando com moedas raras, mas a inteligência e a reputação dele o levaram a se tornar o agente financeiro do governante local, o Landgrave de Hesse, William IX. Esse foi o ponto de virada. Totalmente. Tem aquela história famosa, talvez um pouco romantizada, de como Mayer protegeu a fortuna do Landgrave durante a invasão de Napoleão. Ah, sim, que ele teria escondido o dinheiro. Isso, e anos depois devolveu tudo com juros. Um ato de lealdade que rendeu a ele a confiança eterna do príncipe. E foi com essa confiança e com o capital do Landgrave que ele construiu a base do império. Mas o que me parece realmente genial é o que ele fez a seguir, com os 5 filhos. Ah, o sistema. Não bastava ter o dinheiro, ele precisava de um sistema. E que sistema? O plano de Mayer Amschel foi, verdadeiramente revolucionário. Em vez de centralizar tudo em Frankfurt, ele enviou os 5 filhos para 5 centros financeiros-chave da Europa. Quais eram? Anselm ficou em Frankfurt, cuidando da casa-mãe, Salomon foi para Viena, Nathan para o centro do mundo financeiro, que era Londres, Karl para Nápoles e James para efervescente Paris. E o fundamental aqui é que não eram 5 bancos separados, né? De jeito nenhum. Ele não criou 5 bancos independentes. Ele criou a primeira rede bancária verdadeiramente internacional. Era uma única casa, com 5 filiais, operando em perfeita sintonia, compartilhando informações, capital, lucros. Peraí, mas como o pai consegue convencer 5 filhos a se mudarem para 5 países diferentes e operarem como uma unidade? A gente sabe como negócios de família podem ser complicados. Muito rígidas em seu testamento. O controle permaneceria dentro da família, as posições de liderança seriam herdadas por descendentes homens. E os casamentos, né? E, crucialmente, os casamentos deveriam ser, sempre que possível, entre primos e primas Rothschild. Era um jeito de garantir que a fortuna e os segredos do negócio nunca saíssem do clã. Uma estrutura familiar fechadíssima. Extremamente. E isso permitiu que eles movessem dinheiro através de fronteiras mesmo em tempos de guerra, com uma eficiência que ninguém mais conseguia igualar. Nem os próprios estados. O que me chama a atenção é que eles criaram sua própria internet de informações, só que 150 anos antes da internet existir. É uma ótima analogia. É uma vantagem competitiva absurda. E de toda essa estrutura, parece que a maior vantagem deles, a verdadeira arma secreta, não era o dinheiro em si. Não era. Era algo muito mais valioso. A informação, não é? Sem dúvida. Eles tinham uma rede de comunicação privada que usava agentes, mensageiros a cavalo, até pombos-correio,
Isso garantia que eles recebessem notícias cruciais dias antes de qualquer governo ou concorrente. E o exemplo mais lendário disso, que definiu a fortuna da família, é a Batalha de Waterloo em 1815. Exato. A famosa história de Nathan Mayer Rothschild, o filho em Londres. Que soube da vitória britânica sobre Napoleão antes de todo mundo. Mas a história popular é um pouco diferente do que as fontes realmente indicam, certo? Sim, e aqui é importante desmistificar a lenda para a gente entender a estratégia real, que é ainda mais impressionante. Vamos lá, fração do preço. Uma ótima história sobre manipulação de mercado. É uma ótima história, mas não foi bem assim. E como foi? As fontes mais confiáveis indicam que a jogada foi diferente e muito mais audaciosa. Sabendo da vitória com antecedência, ele não vendeu para criar pânico. Pelo contrário, ele começou a comprar massivamente títulos do governo britânico, os consuls. Então ele fez uma aposta de peito aberto na vitória. Uma aposta de altíssimo risco. A lógica dele era que, com o fim da guerra, a confiança no governo britânico ia explodir e o valor desses títulos iria disparar. Ele estava apostando no futuro da Grã-Bretanha. E a aposta deu muito certo. Ele comprou, continuou comprando enquanto o preço subia e só foi vender boa parte da posição mais de um ano depois, em 1817. E os títulos estavam cerca de 40% mais caros. A fonte A Ascensão do Dinheiro estima que o lucro dessa única operação, em valores de hoje, seria o equivalente a umas 600 milhões de libras esterlinas. 600 milhões de libras. É um número que a gente mal consegue processar. Ganhar o equivalente a mais de $500 milhão de libras numa única operação, isso muda as regras do jogo para sempre. Solidificou a posição deles como a força dominante nas finanças europeias. E estabeleceu a Casa de Londres como a mais poderosa das 5. Com certeza. Então a grande lição de Waterloo não é sobre um boato para manipular o mercado. Não. É sobre o poder de ter informação de alta qualidade e a coragem de fazer uma aposta de altíssimo risco baseada nela. Enquanto outros esperavam dias por notícias oficiais, os Rothschild já estavam agindo. Ok, então eles tinham a informação, mas como eles transformaram essa vantagem em poder político real a ponto de financiar reinos inteiros? Depois de Waterloo, eles se tornaram indispensáveis para os governos. Um estado precisava de dinheiro para financiar uma guerra, construir uma ferrovia. Ou simplesmente para se manter funcionando. Exato. E os Rothschild eram os únicos com capital e com a rede capazes de organizar empréstimos dessa magnitude. Entre 1818 e 1832, só a Casa de Londres, com o Nathan, emitiu empréstimos para a Prússia, Rússia, Áustria. Até para o recém-independente Brasil, né? Até para o Brasil. O total chega a quase 22 milhões de libras da época, uma fortuna colossal. E tem aquela operação incrível de financiar o exército do Duque de Wellington na Espanha, que estava lutando contra Napoleão. Ah, essa é genial! Eles precisavam pagar as tropas com ouro, mas como levar esse ouro até a Espanha com a França inimiga no meio do caminho? Essa operação, que o próprio Nathan descreveu como o melhor negócio que já fez, mostra a genialidade da rede. Eles não precisavam transportar o ouro fisicamente. Como eles faziam? Eles usavam o crédito entre as casas Rothschild. James, o irmão em Paris, comprava ouro lá e o disponibilizava para agentes que o levavam secretamente pela fronteira até a Espanha. Enquanto isso, Nathan, em Londres, simplesmente creditava a conta de James. O dinheiro nunca precisou cruzar a fronteira. Apenas o crédito entre os irmãos. Eles operavam um sistema financeiro paralelo aos estados. E isso dava a eles um poder de barganha imenso nos bastidores. Um poder imenso. Eles raramente buscavam cargos públicos de forma ostensiva. A influência era exercida pela dependência que os governos tinham deles. Tem algum exemplo disso? Tem um notável em Nápoles. Baron Karl, o irmão que estava lá, se recusou a conceder um empréstimo vital ao governo a menos que seu amigo pessoal, o exilado ministro das Finanças, Medici, fosse reintegrado ao cargo. E o que aconteceu? O governo cedeu e o Medici voltou ao poder. Isso é um poder de veto direto sobre a política interna de uma nação, exercido por um banqueiro. Eles agiam quase como um banco central supranacional. A fonte menciona outro caso, depois da Guerra Franco-Prussiana. Em 1871, a França teve que pagar uma indenização de guerra gigantesca para a Alemanha, o que poderia desestabilizar as moedas europeias. E quem interveio? Baron Lionel, em Londres.
Eles se tornaram uma espécie de sexta grande potência da Europa. Com certeza. Operavam acima das rivalidades, financiando ambos os lados de conflitos quando era lucrativo e intermediando a paz quando a estabilidade era mais vantajosa para os mercados de títulos que eles dominavam. Foram os primeiros a entender que a dívida de um governo é um poderoso instrumento de poder. Exato. E para manter esse império, eles tinham métodos internos muito particulares. O sigilo era absoluto, certo? O tamanho real do patrimônio da família sempre foi um mistério. E isso explica por que eles raramente aparecem nas listas de bilionários de hoje. A fortuna está distribuída em estruturas complexas, privadas, trusts. E tinha também um certo misticismo, né? A história da matriarca, Gudula Rothschild. Ah, a esposa do Meyer Amschel. É fascinante. Mesmo depois de a família se tornar a mais rica da Europa, ela se recusou a deixar a casa original na Judengasse, em Frankfurt. Por quê? Ela viveu lá até a morte, em 1849, acreditando que a casa estava misteriosamente ligada à sorte e à prosperidade da família. Era um símbolo das origens deles. Mas essa influência absoluta não durou para sempre. O mundo mudou. Sim, a influência deles diminuiu com o tempo. Um marco importante foi o Empréstimo Nacional Francês de 1855. Pela primeira vez, um grande governo abriu um empréstimo à subscrição pública. Qualquer cidadão podia comprar um pedaço da dívida. Exatamente. Isso democratizou o acesso ao financiamento estatal e quebrou um monopólio que casas privadas como a dos Rothschilds tinham. O mundo financeiro estava ficando maior do que uma única família poderia controlar. Mas mesmo com essa mudança, o legado deles vai muito além do dinheiro. E tem uma história que as fontes destacam que eu acho fundamental. A do Baron Lionel em Londres. A luta dele para assumir um assento no parlamento é uma história incrível. Conta pra gente. O Lionel foi eleito para o parlamento pela primeira vez em 1847. Mas, para assumir, ele precisava fazer um juramento na verdadeira fé de um cristão. O quê? Como judeu, ele se recusava a fazer. E o que se seguiu foi uma batalha política que durou mais de uma década. Mais de uma década. Ele foi reeleito várias vezes, mas era consistentemente barrado pela Câmara dos Lordes. É uma história de persistência. Exatamente. Ele usou sua influência para lutar por direitos civis. Finalmente, em 1858, a lei mudou. A entrada dele no parlamento foi um marco na história da emancipação judaica no Reino Unido. Isso contrapõe aquela imagem simplista de financistas implacáveis. Sim, e as fontes também destacam a imensa filantropia da família, o apoio constante à comunidade judaica em toda a Europa, financiando hospitais, escolas, sinagogas. Então, para amarrar as pontas, estamos falando da ascensão de uma família que começou num gueto e em 2 gerações transformou as finanças globais. Através de uma rede internacional revolucionária. Do uso estratégico da informação e de uma profunda compreensão da relação entre dívida e poder político. Eles não apenas lucraram com a história, em muitos momentos eles a financiaram. E, consequentemente, ajudaram a moldá-la. E essa história toda nos leva a uma reflexão, né? Esse modelo Rothschild de poder financeiro concentrado, influência política discreta nos bastidores. Será que ele ainda existe? É uma pergunta provocativa. O mundo financeiro hoje parece muito diferente, mais institucional. Menos pessoal. Sim, mas as fontes que a gente analisou apontam para a ascensão de novas forças financeiras que operam de forma parecida. Fala-se dos grandes fundos de hedge, como o de George Soros, que em 92 apostou contra a libra esterlina e quebrou o Banco da Inglaterra. E lucrou mais de $1 bilhão. Exato. Fala-se de firmas de investimento tão grandes que foram apelidadas de bancos centrais da volatilidade. A natureza do poder mudou, mas a dinâmica talvez não. Então a questão que fica é: em um mundo financeiro globalizado, dominado por algoritmos, fundos soberanos, instituições gigantescas, quem são os Rothschilds do século XXI? Eles ainda existem. A influência pode não estar mais concentrada em uma única família com um sobrenome. Pode estar distribuída entre diferentes instituições, fundos, gigantes da tecnologia. Mas a dinâmica fundamental. A dinâmica de usar capital, informação e conexões
para influenciar governos e moldar a economia global. Essa dinâmica talvez seja mais relevante do que nunca. A questão que a história dos Rothschilds nos convida a fazer não é só sobre o passado, mas sobre o presente. Como essa influência, hoje talvez menos visível, molda o mundo em que a gente vive.